pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. BBN Brasil Business Network, o podcast de negócio no Brasil e no mundo. Eu sou Tom Rioch, americano de Pittsburgh e conhecido como o rei do networking, conectando pessoas e falando do meu podcast estúdio em Campinas, São Paulo, Brasil. Conversamos com empresários, empreendedores e especialistas do mundo inteiro. E hoje vamos conversar com a Tatiana Aquim, falando de Rio de Janeiro. Tatiana Aquim é jornalista com experiência internacional na Espanha, Colômbia, Áustria, Israel e nos Estados Unidos. Atualmente é editora de conteúdo no Data Center Dynamics, com sede em Londres. Recentemente eu li um artigo que ela postou com o título Campinas, epicentro da tecnologia e da inovação do Brasil. Tatiana, você disse no artigo que a região de Campinas é celeiro de startups e base de gigantes de data center. Conta para nossos ouvintes como chegou à conclusão. Oi, Thomas. Bom dia a todos. Prazer falar com vocês hoje aqui. Então, Tom, eu cheguei a essa conclusão já faz um tempo, já uns 5, 6 anos atrás, porque a Data Center Dynamics é uma revista hoje digital, mas antes era uma revista impressa e digital, com foco em data center. E eu comecei a conhecer Campinas por data center, primeiramente por uma empresa chamada Ascent, que instalou seu primeiro data center em Campinas, e a gente fez uma entrevista. E daí eu fui conhecendo a cidade de Campinas e entendendo a importância que ela tinha para o setor de data center inicialmente. Ao longo do meu tempo de trabalho na Data Center Dynamics, eu fui conhecendo outras empresas que também tinham base em Campinas e retratavam e ressaltavam a importância que Campinas tinha para os seus negócios, né? E a importância que Campinas tinha para o Brasil. E a partir daí eu fui entendendo o quão grande Campinas é e quão importante é a cidade de Campinas, não só para a tecnologia, para a TI, né, como a gente fala, mas uma série de outros setores também, né? E a partir daí fui conhecendo Campinas e entendendo o polo que é Campinas hoje e o peso que Campinas tem de negócios, né, de atração de negócios para o Brasil, para a América Latina como um todo. Que tudo fica interrelacionado aqui. Muitas vezes, e por isso eu gostei tanto do artigo, mesmo o pessoal que é daqui, ou que tem empresa, não percebe esse interrelacionamento do ecossistema que temos. Sim, eu percebo que parece que cada um está ligado no seu mundo e não expande. E nós, como jornalistas, temos que conectar tudo isso e mostrar, às vezes, para uma pessoa local quão importante é esse local que ele está inserido, né? No mundo como um todo. E você, dentro da área que você fica, você sabe que o pessoal do mundo está olhando para o Brasil e olha Campinas, no caso, como um todo. Tá? Porque esses ecossistemas lá fora, fala do Vale do Silício, Austin, na Irlanda você tem centros, na Alemanha você tem, Israel. Tá? Então, tudo acontece ao redor. Não é uma coisinha, né? É toda uma série de coisas interrelacionadas. Então, quando eles olham, eles esperam ver isso. Sim, eles esperam ver o resultado de uma série de fatores, porque para você pensar em investir em determinado local, você não avalia simplesmente um aspecto só. Você avalia aquilo como um todo, principalmente uma empresa de tecnologia, uma empresa de data center, vou dar um exemplo do data center, que é onde eu estou mais inserida. Então, assim, uma empresa, quando ela pretende construir um data center no local, ela não olha simplesmente um aspecto, ela olha se tem disponibilidade de energia, disponibilidade de recursos hídricos, se aquele local é um local estratégico, se está sujeito a enchente, a catástrofes, a uma série de coisas, antes dela pensar em investir ali. Então, ela avalia uma série de outras coisas, né, antes de decidir esse local vai ser o local da minha sede, da minha base, né? E Campinas é um local que congrega tudo isso, né? Tem disponibilidade energética, disponibilidade de recursos hídricos, tem um aeroporto, né, de padrão internacional, é uma cidade cercada por rodovias, então tem tudo isso junto, que é o que atrai, né? E alta demanda. E também um fator que eu acho que atrai muito, né, que eu acho, não tenho certeza, que é um polo de talentos, né? Campinas é um pool de talentos, né, de
de mão de obra específica, né? Tem muito boas universidades, forma profissionais de tecnologia muito bem, né? É um dos poucos locais do Brasil onde você tem um excesso, né, ali de mão, não excesso, mas tem uma demanda, tem um número bom, né? Um estoque, né? Vamos dizer assim, um estoque de profissionais qualificados. Então, as empresas querem também isso, elas também não querem só formar, elas querem pegar também mão de obra pronta. E ali em Campinas, naquela região ali, você tem tudo isso. Eu acho que eu vivo isso, como a gente falou de Campinas. Eu moro literalmente aqui em Barão Geraldo. Barão Geraldo é um subdistrito que é ao lado do Unicamp, ao lado do PUC, né, que é a universidade, e Facamp, que é outra universidade, e isso tudo é ao redor. E justamente esse é o início, você fala das pessoas, né, dos talentos. É uma região que brota startups, tá, que chamam os filhos ou filhas do Unicamp, que são as pessoas se formando, né, formados ou se formando, e já começa o startup. Hoje, e ainda mais na pandemia, o startup começa que nem plantar um semente em qualquer lugar. Tá? Então, essa proliferação de startups, e alguns desses startups realmente já chegaram ao nível planetário, como os unicórnios da vida, o iFood, que é um, são outros. Então, todo começou pequeno, cresceu, tá? Existe, extrapolou tudo, mas saiu de alguém que saiu de uma universidade, que teve uma ideia, e daí que vai. Sim, Campinas é um pool, né? E não só Campinas, mas as cidades ali, né, que congregam ali, também formam também muito mão de obra qualificada. Então, para as empresas, estar num lugar onde tem recurso hídrico, disponibilidade energética, rodovia, aeroporto de padrão internacional e mão de obra qualificada, não existe melhor lugar. Bom, nós como usuário, como alguém que simplesmente tem um smartphone e um computador, nem sempre eu percebo o que está atrás de tudo isso. Eu pego o meu celular e toco, abre um app, e dentro do computador faço alguma coisa, faço uma transação de banco, compra, seja o que for. Mas aí vem aquele que sua expertise, o data center. Eu nem imagino o fluxo de informação que está acontecendo a cada instante. Então, a razão, anos atrás eu entrevistei o pessoal da Ascent, quando eles começaram, perguntando como é que começa, por que aqui? Né? E assim, porque aqui é isso, ele falou, é o gerador, né? Por tudo isso que você aí falou, você está gerando data. Né? Então, hoje, que eles falam, hoje, no futuro, o segredo vai ser data. Então, a gestão do data é o futuro. Porque ela está em qualquer lugar hoje. Sim, eu conversei com o Cris Torto, aliás, ele foi meu primeiro entrevistado de data center propriamente, né? E ele lá atrás, lá em 2013, ele já falava isso, né? Com o Cris Torto, né? Que é o CEO e fundador da Ascent, né? E ele já falava isso. Após ele, eu entrevistei também hoje que também acho que ele é vice-presidente de Facilities, né? O Felipe Cabalheiro, que também é da Ascent, e ele, naquela época, a Ascent tinha apenas um data center, e ele já falava, né, que Campinas era o ponto de partida, e que dali eles iam crescer muito, e hoje eles têm 17 data centers em operação, 10 em construção pelo interior de São Paulo, eles têm data center em Jundiaí, em Hortolândia, e, enfim, hoje eles estão gigantes aí, isso lá atrás ele já falava isso, mas eles queriam uma base forte em Campinas, porque eles entendiam que Campinas ia ser o mais importante para eles expandirem, e eles estavam certos. Né? Não, é real. A gente fala das rodovias, a gente anda nas rodovias, que são muitos, e não cansa de ver o pessoal colocando mais cabo, fibra ótica no leito, não é isso? Então, a própria rodovia anda carro e caminhão e ônibus em cima, mas ao lado está transitando dados. Sim, data center hoje é tão importante quanto as rodovias foram no passado. Isso é real. Então, e temos o aeroporto que você falou, você atinge 110 ou 120 municípios, dos 5 mil. Então, a gente vê a oportunidade do futuro. O Brasil é enorme, tem 5 mil municípios. Tá? Você tem 100 e poucos que conseguem ir de avião. Agora, o internet quase chega em tudo, mas ainda tem lugar que não tem. É isso? Então, sim, o Brasil tem um longo caminho a percorrer. Eu acho que isso também é um fator que atrai também empresas internacionais, porque aqui existe uma grande demanda
e muita coisa a ser explorada, muita coisa, tem muita coisa ainda para fazer, é um celeiro vasto, com muito ainda para fazer, com muito ainda para investir, uma demanda gigantesca. Agora, De sua pessoas que se experiência, conectam muito rapidamente. agora sua experiência internacional. Então, você já esteve em vários lugares, então eu acredito que tem vários olhares dos estrangeiros que você conversou. O que eles acham do Brasil nesse sentido? Porque sempre falam que o Brasil é o país do futuro. Você sente que isso está se tornando real? Sim, sim, é verdade. Você falou uma coisa verdadeira. Todo mundo fala que o Brasil é o país do futuro, né? Quando eu entrei na revista, assim, em 2013, eu já escutava isso. Né? O que eu posso te dizer é que, ao longo do tempo, o Brasil vem amadurecendo em alguns aspectos, né? Em outros, acho que a gente peca muito ainda, mas vem amadurecendo em muitos aspectos, né? O brasileiro, por si só, ele é muito curioso, É, né? Ele é muito curioso, ele adere muito fácil a muitas coisas, só que o que acontece é que a gente tem muitos entraves, né? Eu acho que isso é o que atrapalha, né? A gente tem ali no meio campo, ali a gente tem muitos entraves e muitos deles ligados a questões fiscais, logística. A logística do país ainda é muito, 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 muito antiga, muito antiquada para o porte do Brasil hoje, sim. né? Então, a nossa logística é muito ruim, né? O que eu vejo lá de fora, que eu não vejo aqui dentro, é a logística, né? Isso atrapalha muito, né? E faz o Brasil estagnar muito, né? Eu acho que se não fosse essa questão logística, essa questão fiscal tão complexa, a gente já estaria bem mais na frente. Mas também não posso dizer que nós não avançamos desde que eu entrei na revista, eu vejo muita coisa acontecendo. E é claro, uma marcha mais lenta, porque nós temos esses entraves, mas muita coisa, sim, a gente vê avançando, sim, principalmente na questão de computação em nuvem. Essa questão da pandemia acentuou muito a transformação digital em todos os aspectos, na questão da saúde. Então, a gente vê muitas empresas de saúde investindo muito em tecnologia, em computação em nuvem, inteligência artificial. Nos últimos 2 anos, de 10 notícias que eu dou, 9 têm a ver com inteligência artificial e automação. Sim. Então, essa questão da pandemia acentuou muito isso e as empresas estão investindo muito. Mesmo com entrave, com problemas logísticos, elas têm investido muito em inteligência artificial, automação, computação em nuvem. E é uma via que só tem uma única, né? As pessoas não vão voltar mais, é daí para frente. E esses investimentos continuam acontecendo. A gente vê muito investimento nesse aspecto. Mas o que você Muito. acabou de falar também tem muito a ver quando você fala de investimento estrangeiro. Eles já calculam, entendem desses barreiros que você falou, mas aí vem o tal do custo Brasil. Né? Então, vai embutir tudo isso que você falou, está dentro de um custo. Então, vai Sim, montar uma operação no Brasil, vai montar uma operação lá na Europa, ou China, ou Austrália, o custo é diferente. Agora, eu acho que sim, eles, aqui eles mesmo, entendem que é olhando isso, aqui para a então... América do Sul, a gente vê o É, Uruguai, que é um país que é muito aberto. Só que eu me colocando no papel do investidor, no Uruguai ele tem poucos entraves, né? Tem até muitos incentivos fiscais, enfim, mas ele tem pouca demanda. sim, Né? Além do Uruguai ser um país muito pequeno, porque o nosso concorrente hoje, segundo eu conversei com um investidor, sim, é o Uruguai. Mas o Uruguai é um país pequeno, sim. né? Muito pequeno e com uma população muito idosa. E aí ele vê aqui, o Brasil, um país gigantesco, uma população gigantesca, com pessoas curiosas que investem em tecnologia. E Ele todo mundo andando com smartphone e usando. Exatamente. Ele tenta, então, contemporizar essa questão de tantos problemas com a alta demanda que ele vai ter. Então, por isso que eu tenho certeza que o Brasil não perde tanto investimento. Talvez ele perca um pouco de investimento para países no mesmo patamar, como o México, né? Sim. Mas os países aqui da América do Sul, o Brasil, ele não tem, apesar de ser um país muito burocrático, ele não perde investimento por conta da alta demanda. Né? Mas aí quando você compara a América Latina, aí vem o Eu México, sinto que tem uma aí já a restrição. Não coisa é que perde, mas ela poderia vir num volume retarda, maior. Tá? Que eles estão retarda aqui. Vamos dizer, também. A obviamente, gente tem nenhum muitos projetos multinacional. parados. O multinacional vem porque sabe que tem que estar no jogo. Isso, tem Agora, que entrar de alguma forma. se ele vai vir de uma forma robusta ou não, é outra coisa, tá? Mas ele vai pôr o dedo na água, vai sentir a temperatura e vai entender a complexidade que você descreveu, mas vai ficar sentado olhando, né? Esperando
essa realidade. Sim, a gente vê, eu na Data Center Dynamics, eu vou muito em eventos de inauguração de data center. Né? Então, um pouco antes da pandemia, eu fui na inauguração de um data center, por exemplo, em Fortaleza, de uma empresa angolana, Angola Cables. Sim. Investiu no mega data center na Praia do Futuro, em Fortaleza. A Ascente, que tem base em Campinas, também tem um data center lá em Fortaleza. Entendeu? Então, assim, as empresas acabam vindo porque sabem que tem uma alta demanda. Sim. Né? Mas a gente sabe que, claro, o Brasil tem que melhorar muito, principalmente em questão logística, em questão de lei, porque em cada estado tem uma lei, tem uma especificação de construção de data center, e então as empresas têm que gastar muito com consultoria, com advogado, com consultoria jurídica. Então, são investimentos que lá fora você não tem, que aqui você tem que ter para você poder entrar no jogo, né? Por isso que muitas empresas, hoje em dia, as empresas que entram no jogo do colocation, que é onde a gente trabalha, que a gente entra, muitas delas preferem comprar data centers do que construir data center. Sim. A gente teve, essa semana mesmo, eu noticiei a Piedmont Holding, que é uma investidora da Elea Digital, que é um player agora que está entrando no mercado de colocation. Então, eles entraram no mercado no ano passado e não construíram um data center. Eles compraram 5 data centers da Oi e realocaram para colocation, exatamente para correr um pouco dessas problemáticas. Bom, mas isso vale para qualquer indústria. Realmente você fala do data center, mas quando você fala com um investidor, que seja numa fábrica de lata, ele olha e vê tudo isso que você acabou de falar, das barreiras para começar. Então ele prefere comprar. Então eu prefiro comprar alguém que existe, eu vou modificar depois e todo ele vai otimizando e vamos que vamos, né? Então isso também é uma realidade. Então esse merger and acquisition, né, o acquisition que também está acontecendo numa velocidade grande, é meio o que você falou. Então é mais fácil, nada é fácil, né? Mas talvez é mais rápido você adquirir uma empresa, se implanta e começa. Tá? E aí depois você vai otimizando com soluções que são as tops do mercado para poder entrar no jogo de uma forma mais nivelada. Agora que você falou também nesse crescimento dos data centers no Brasil, você mencionou Fortaleza. Fortaleza também eu não sei se é o ponto de saída, o ponto de entrada. É o hub. É o hub, esticando cabos submarinos, está ligando para, sei lá, América do Norte, Europa. Então, tudo isso também é uma via expressa de dados. Isso, que Fortaleza, hoje em dia, é o celeiro de cabos submarinos que a gente tem aqui no Brasil, conectando tudo. Então, tem recebido muitos projetos de cabo submarino e algumas empresas que têm base em Campinas também estão inaugurando também coisas lá, né? Como é o caso da Ascente, que eu falei. Então, isso é bom para progresso. Então, a gente sente, nem sempre sentimos, né? Então, tem coisa acontecendo no Brasil que o usuário com o celular dele não está enxergando, né? O empresário talvez não está enxergando. Quem não é do ramo talvez não vê. Sim, a gente que atua no ramo da tecnologia, né? Essa pandemia ela acelerou muitos investimentos, né? A gente vê muitos investidores internacionais investindo em empresas de colocation aqui, né? Tem muitos fundos, né, internacionais investindo em empresas de colocation aqui. É um setor que só cresceu na pandemia, né? Infelizmente, por conta dessa tragédia toda, as empresas de tecnologia tiveram que se antecipar e investindo muito, né? Então, o ano passado, a gente teve muita notícia de investimento. Esse ano também. E algumas empresas já prometem esse pós-pandemia também estar investindo. Então, foi um período de muito crescimento no setor de tecnologia em geral. Internet, automação, inteligência artificial, analytics, tudo isso. A gente vê crescendo muito. Bom, agora que eu vejo, Tatiane, agora do que você falou, acho que nós podemos esperar mais um artigo seu, da profundidade, não só sobre Campinas, mas sobre o Brasil. Sim, podem esperar que a gente vai fazer sim. A gente está sempre catalogando coisas importantes assim, para fazer uma reportagem mais ampla e dar uma visão geral. Legal. Então, nesse sentido, o futuro está chegando.
Sim, o futuro está chegando. A gente sabe que ele poderia já ter chegado e a gente está bem além, né? Além do nosso tempo, mas eu tenho uma visão muito positiva e eu sei que a gente avançou muito e eu acredito que esses parâmetros, esses problemas, esses entraves, esses gargalos, né, como a gente costuma dizer, a gente, pouco a pouco, a gente vai vencendo. A tecnologia tem um poder disruptivo gigantesco, Legal. então ela acaba burlando e criando seus caminhos fora dessa coisa política e toda. Então, eu acredito que, com o tempo, a gente vai continuar fazendo um caminho novo. Legal. Bom, infelizmente estamos chegando no fim do nosso tempo. Quero agradecer a sua presença e espero, com certeza, que a gente volta a falar no futuro. Pode ser? Nada, obrigada pelo convite, Tom. Prazer Tá falar bom. com você. Então, para nossos ouvintes, vocês podem saber mais sobre Tatiana aqui no LinkedIn. E o nome dela é Tatiene. E o sobrenome é Akeum, Akin. Então, Tatiana aqui no LinkedIn. O BBN Brasil Podcast é um oferecimento do Focus ME Market Intelligence. Eles são especialistas em pesquisa do mercado no setor agrícola. Mais informações no site www.focusme.com. Obrigado pela audiência. Até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch.